Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional, campeonato inglês. Vamos falar aqui dos clássicos que tivemos neste final de semana. Tivemos clássicos também aqui no Brasil, que a gente vai falar no vídeo de amanhã. Mas por hoje falaremos de Manchester United e Chelsea, Arsenal e Manchester City. Obviamente estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala, Bruno, fala galera. E é isso, Premier League sempre tem jogos interessantes, para a gente dizer o mínimo, sempre clubes pesados se enfrentando quase toda rodada, sempre tem um jogo divertido. Nessa, nessa agora calhou de ter dois, né? Então vamos estar aqui comentando um pouco. Faltam 4 jogos para o nosso amigo lá de Manchester cortar o cabelo. Ele que estava no estádio. E foi agredido, né? Você viu esse vídeo? Foi agredido. É bizarro. E falando nessa partida, Matheus, podemos dizer que Rubem Amorim encontrou o segredo para a vitória? É só ter um jogador a mais em campo que o esquema funciona? Se for precisar disso, você combinar com os adversários, mas parece que nada pode ser muito fácil para o Manchester United, porque antes mesmo do primeiro tempo acabar, o Casemiro foi expulso também. Mas vamos por partes aqui. Porque, primeiro, queria ver o que você achou da expulsão do goleiro do Chelsea. Para mim, não tem nenhuma Burra. dúvida ali, um lance que não tem muito o que discutir. Ele chegou atrasado na jogada, pega bem alto também na perna do Embelmo, mesmo se não fosse questão de último homem, acho que pela altura da entrada que ele deu, também poderia ser passível de vermelho. Então, não tem tanta muita discussão ali. E achei o Maresca, técnico do Chelsea, meio assustadão ali. Ele se espantou, tirando dois atacantes que ele tinha. O Chelsea joga no 4-2-3-1. Ele tirou dois jogadores dessa linha de frente. Óbvio, ele tinha que repor o goleiro, então faz sentido ele tirar um jogador. Só que além disso, ele colocou mais um zagueiro no time. Não sei qual foi a ideia dele, pensar em vamos liberar aqui os laterais para eles terem menos responsabilidade na defesa, poderem atacar o corredor. Só que ele não contava que 15 minutos depois o Palmer ia machucar, que era o jogador da linha de frente que ele deixou, ia ter que substituir e o Chelsea basicamente ficou sem ter como atacar o United. Foi isso que aconteceu com as mexidas apavoradas de Enzo Maresca. Eu acho que uma sucessão de decisões pouco inteligentes. Primeiro, o Sanches sendo expulso, que para mim não faz sentido. É melhor você tomar o gol e continuar 11 contra 11 do que com 5 minutos de jogo você ficar com um a menos. Em algum momento você vai tomar gol. Sabe, é muito difícil o adversário jogar 85 minutos com uma vantagem numérica e não sair com um resultado positivo. Então, defensores, goleiros, quando eu faço essa falta, faz, sei lá, na metade para o final do segundo tempo, faz sentido. Você tá ganhando o jogo? Faz sentido. 5 minutos de partida, toma o gol. É melhor tomar o gol, é mais inteligente tomar o gol. Dito isso, igual você falou, eu acho que o Maresca foi muito mal nessas substituições. Assim, você perde seu goleiro expulso, você vai tirar um atacante, vai colocar o seu goleiro reserva, normal. Mas, igual você falou, ele tirou o outro ponta, aí ele tira o Estevão, coloca o goleiro, e aí ele tira o Pedro Neto para colocar o Xalobá, se eu não me engano. E Acho aí que foi ele a Darabioio. Adrabioio. O Xalobá já estava no jogo e depois faz o gol, né. E assim, é igual você falou, o time fica sem conseguir atacar. Você tem que também levar em consideração quem é seu adversário, que é o Manchester United, numa fase tenebrosa, assim, com uma péssima defesa, jogando em casa, depois de uma sequência de resultados negativos. Assim, se o United estivesse jogando aquela partida com um a mais, numa situação normal, o United ia se jogar para cima, porque precisa da vitória. A torcida, se não começasse a ganhar rápido, ia começar a chiar, e aí você ia conseguir espaço para o contra-ataque. Mas o Maresca fez justamente o que o United queria. O que um time que é ruim defensivamente quer? Ele não quer ser atacado. E ele vai lá, tira os 2 jogadores de velocidade que ele tinha no jogo, completamente vira um time completamente sem riscos para o United. E o United tem a bola e fica tocando ali no primeiro tempo, consegue abrir um 2-0. Igual você falou, o Casemiro que faz um gol depois ainda
tenta dar uma chance de redenção para o Chelsea sendo expulso também no final do segundo tempo, um lance desnecessário. Mas assim, e ainda teve a fatalidade do Cole Palmer sair machucado, mas vale ressaltar que ele já tinha sentido antes do jogo, então ele já foi no sacrifício. Então, ainda mais, se o Maresca quer tirar 2 atacantes, deixa um que tá 100% pelo menos, para não ter o risco de acontecer isso, né. Já tá arriscando ali o Palmer numa partida, que é um clássico, um jogo importante. Você vê que você tá com um a menos, goleiro reserva, contenção de danos, a chance de você ganhar esse jogo é muito pequena, tira o Palmer, não sacrifica o cara num jogo que já tá praticamente perdido. E aí deixa o cara machucado lá, ele sente, piora a lesão e ele tá sem atacante no banco, ele coloca o Andrei, sabe, que é um volante. Então ele fica com 5 defensores, 3 volantes e um atacante, sabe. Então, numa disputa com o Ruben Amorim versão Manchester United, o Maresca conseguiu ser o pior treinador da partida. É, acho que a gente já destacou bem como foi, errada as decisões que o Enzo Maresca tomou nessa situação, que era uma situação difícil, mas dava para contornar melhor esse cenário. E concordo com você que nessa situação o United se sentiu mais confiante, que você está jogando em casa com o adversário com um a menos desde o começo, você vai e vê o treinador recuando o time, podemos dizer assim, você vai se sentir mais confiante, você vai ir para cima. Eu acho que isso foi importante no primeiro gol, porque dá liberdade para o Bruno Fernandes conseguir chegar mais na área, sendo uma região onde ele é mais perigoso no campo, que talvez. Eu já acho o esquema do Rubem Amorim ruim, mas acho que ele piora ainda mais quando ele tira o Bruno Fernandes de perto do gol. Porque ele é um jogador que ele gosta muito de bater para o gol, de dar assistência, de dar aquele passe decisivo. E quando ele joga muito atrás, ele deixa de ser tão perigoso quanto ele pode ser atuando ali naquela região de entrada da área, chegando para finalizar. E foi assim que ele fez o primeiro gol do jogo. Por sinal, o centésimo gol dele com a camisa do Manchester United e pegou alguns times bem ruins do United nessa era que ele está lá no clube, mas é um dos poucos jogadores que se salva nessa equipe e saiu do jogo esgotado, ele sempre se dedica muito, se entrega muito nas partidas. Então, acho que é uma questão que o Rubem Amorim pode rever, não o esquema, mas o posicionamento tático que ele exige do Bruno Fernandes. Dá um pouquinho mais de liberdade para ele, acho que pode fazer ele render melhor, e quando ele rende melhor, o United costuma jogar bem. E aí, fez 1-0, o Casemiro faz o segundo gol, mas logo depois ele é expulso numa falta clássica de cartão amarelo, né? Vai matar um contra-ataque, ele que já tinha. Então, para mim, nesses lances capitais, o juiz ele acertou tanto na primeira quanto na segunda expulsão. E com isso deu um pouco de fôlego para o Chelsea para tentar ter mais a bola. E o United, como você destacou, precisava muito da vitória. Era importantíssimo o time conseguir ganhar esse jogo. Aí o United se fechou, já estava com resultado, 2-0. O Chelsea até faz um gol com a Darabioio que estava impedido. Um pouco mais para frente o Chalobah diminui, mas não consegue chegar no empate. Acho que foi um resultado justo pelo que os times apresentaram. O United foi muito superior no primeiro tempo. O Chelsea tentou equilibrar no segundo, mas não tinha muito o que fazer por já estar muito desgastado, jogar um tempo inteiro com um jogador a menos. E não tinha tantas opções assim para mudar o jogo. As outras substituições que o Maresca fez também não surtiram tanto efeito. Ele não quis colocar o Garnacho, por exemplo, para entrar, que poderia ser uma opção. E o resultado que dá um alívio para o Rubem Amorim, mas também fica um alerta. Mesmo com tudo isso, o United ganhou de 2-1 e se é um daqueles dias ali, poderia, quem sabe, ter tomado empate, né? Mostrando que nada está muito fácil para o Manchester United. Mantém a estatística, né, que desde 1984, o United não perde uma partida em casa quando está ganhando no intervalo. Essa estatística é um absurdo. Isso porque a gente está falando de um United que tem, sei lá, 10 anos, não vou falar horríveis, mas dentro desses últimos 10 anos tem vários anos péssimos, sabe. É um time que, assim, o nos últimos 50 jogos, o United tem ganhado o quê? 10, 12, sabe. Tem um aproveitamento de uma vitória a cada 4 jogos praticamente, o Rubem O, Amorim.
o Rubem Amorim ele não tem 10 vitórias contra times, não sei se são ingleses ou da Premier League, mas que sim, acho que são do futebol inglês. Ele não tem 10 Enfim, vitórias. e continua essa marca que é uma das estatísticas mais absurdas do futebol. Mas eu acho que é isso que você falou, né, não o Bruno Fernandes, talvez a gente fez um vídeo inteiro falando sobre a situação do United, talvez a gente tenha zicado o time, quem não conferiu, dá uma olhada aí, eu acho que o conteúdo tá bem legal, já se inscreve também no canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai fazer, confere os antigos e fica esperto para os próximos. É assim, talvez o Bruno Fernandes, também nesses últimos 10 anos, é o jogador que menos sofreu com a maldição do United, né, de acabar com talentos. E veio muito bem do Sporting e continuou muito bem, mas eu concordo com você que o lugar que ele é mais perigoso é obviamente perto da área, porque ele é um dos melhores, sim, passadores no terço final do campo do futebol mundial. E nesse esquema 3-4-3 do Amorim, ele acaba ficando meio sem espaço, né, porque aí ele joga praticamente como um volante nessa linha de 4, porque ele não é ponta, ele não é ala, não é atacante, então a posição que sobra para ele é esses 2 meio-campistas centrais que, nesse esquema, tem que correr muito, marcar muito. Ele que é um jogador de muita entrega, igual você falou, mas a característica dele não é ser esse box to box, ele não é tão veloz para ficar correndo esse tempo todo e muitas vezes ele fica longe da área. Nesse esquema, quanto mais perto, melhor para a equipe do United. É, ele é um meio atacante, né? Ele gosta de jogar atrás do 9, talvez nesse 3-4-2-1, ele jogar numa desses dois ali, ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, talvez fizesse um pouco mais de sentido para o que o Rubem Amorim quer para o time, mas também acho que ali ele poderia ser subaproveitado por Aí vai ter que ficar cair muito muito para o isolado para lado os do campo, né? lados. É. Mas também entrando aqui no Chelsea um pouquinho, já que como você destacou, a gente fez um vídeo inteiro dedicado ao Manchester United, a gente falou aqui também um pouco sobre o time nessa vitória. É assim, Chelsea chegou nessa temporada com muita expectativa, mais uma vez gastando muito, trazendo reforços, ganhou o Super Mundial. Fica aquela, será que vai conseguir entrar nessa briga pela Premier League? Mas a gente olha, foi muito falado do Mundial e acabou que ele não entregou, do Robert Sanchez. Não, quando que vai ser o jogo que ele vai entregar? No Mundial não foi. Foi agora no Campeonato Inglês. O Chelsea, se não me engano, tem 7 ou 8 pontos na tabela. Deixa eu pegar aqui a tabela da Premier League. Mas Tem já 8 está ficando um pontos. pouco. 8 pontos. 8 Então, o pontos. Chelsea tem 8, o Liverpool tem 15, ganhou todos os jogos. Já é uma distância, assim, para 5 rodadas, grande. Óbvio que o Liverpool não vai manter o ritmo que está nesse início de campeonato, porque se manter também aí não vai ter graça. Mas você acha que o fator goleiro pode influenciar o Chelsea nessa disputa pelo título, onde ele estava pretendendo entrar, furar essa bolha? Cara, eu acho que, assim, com certeza, não só o goleiro, eu acho que a defesa do Chelsea não me passa muita segurança, como um todo. Você tem o Cucurella, que é o jogador mais regular desse sistema defensivo na lateral esquerda. Os zagueiros tem sempre muito, assim, revezamento, né, o Chelsea contratou muitos caras, mas eu sinto que ninguém deu aquele passo à frente e se colocou como o cara dessa defesa, sabe. Aí Não tem fica nenhum Van chamam Dijk, nenhum Rubem Dias, exato, um você não tem um Salibás. xerifão, sabe, você não tem o cara, o zagueirão que as pessoas têm medo, que o atacante adversário vai evitar. Não, sabe, roda muito ali quem tá ali, quem joga não se destaca tanto, obviamente você tem os titulares e os reservas, mas não tem uma diferença tão grande assim de nível. Na lateral direita, eu não sei nem se a gente pode falar que teoricamente o Reece James é o titular desse time, porque o Reece James não consegue ficar saudável, sabe. Então, eh, tem jogado agora, mas a qualquer momento o reserva vai ter que jogar. Eu não lembro a última vez que a gente viu o Reece James jogando uma temporada inteira. Não sei Talvez nem se tenha ele já sido jogou pelo uma. Chelsea uma Talvez temporada tenha sido aqui inteira. o Chelsea ganhou a Champions League alguns anos atrás. Exato. E do meio para frente o time realmente é muito bom. É um time que tem capacidade de fazer muitos gols, quando o treinador não tira os 3 jogadores mais ofensivos com 20 minutos de jogo. Mas a defesa como um todo, não só o goleiro,
não me passa segurança e eu acho que uma coisa afeta a outra. Quando você não confia no seu goleiro, os defensores eles tendem a jogar mais nervosos, sabe, você não confia no cara que tá atrás de você, você vai mais para o risco, isso te faz falhar mais, errar mais, e ao mesmo tempo uma defesa que não é tão boa, ela dá mais oportunidades ao ataque adversário, obviamente, e com mais oportunidades do ataque adversário, mais chance do goleiro falhar. Então eu acho que é meio que um ciclo vicioso no Chelsea. Eu não acho que tem um nome em específico. O Robert Sanchez, ele não é um goleiro de primeira prateleira do futebol mundial, mas também não acho que ele é horroroso. Eu acho que o sistema defensivo do Chelsea como um todo é pouco seguro. Não é nem que é ruim, tem jogos bons, mas é muito irregular. Já para tentar puxar o próximo assunto, o Robert Santos ou Raya? Raia, se não tiver Raya. pênalti. É, acho que eu também fico com o Raya, que talvez dos 4 times que a gente imagina que vão disputar, colocando o Chelsea nessa briga, que estava querendo entrar também, talvez o Robert Santos seja o pior desses todos. Para mim, se for elencar, Alisson primeiro, Donnarumma segundo, agora que chegou no City, o Raya e o Santos, para mim, é o último desses times, desses Eu acho que goleiros aí. o Donnarumma no melhor quando ele tá no jogo bom, ele é melhor do que o Alisson. A questão é que, de vez em quando, ele gosta de Inconstante. dar uma entregada, né. Uhum, Aí, pra mim, quando o Donnarumma tá bem, é ele e Courtois, mas uhum. falta a regularidade. Vem com o É tempo, né, um ele tem bom. o quê? 12 anos de profissional só, aos É, vinte e e cinco, 26 26 anos. anos, É, titular desde os 16 no Milan, falta um pouco de isso. experiência ao Donnarumma. Mas já entrando no jogo que o Donnarumma esteve em campo e foi muito bem, por sinal, vamos falar nisso. Antes, gostaria que você comentasse sobre essa estatística que eu vou trazer aqui, Bruno, porque o jogo terminou 1-1. O gol do City foi marcado pelo Haaland. Ele tem 6 gols em 5 jogos nessa Premier League, Washed. mas esse foi o pior começo de uma temporada de campeonatos nacionais da carreira do Haaland, desde quando ele chegou nas 5 grandes ligas. Para efeito de comparação, na temporada passada, o Haaland tinha feito 10 gols nos primeiros 5 jogos. É uma coisa absurda que esse cara sabe fazer gol. Assim, é impressionante. E para entrar no gol do jogo de hoje, o Gabriel Magalhães voltou com freio de mão puxado para acompanhar o Haaland na corrida ali também, que, pelo amor de Deus. Está washed, o nosso Erling Haaland? Já não é mais o Será? mesmo? As defesas já aprenderam a defendê-lo? É que o Haaland ele não é bom, ele só sabe fazer gol. É o que dizem sobre ele. É. Mas enquanto o futebol for um jogo que se define por quem marcar mais gols, ele vai ser um jogador muito útil. É, esse argumento eu entendo de onde ele vem, sabe, eu consigo ver força nesse argumento, eu acho que ele vale muito mais. A gente pode falar do Vasco, que os torcedores vascaínos vão deixar a gente falar mal do Vasco num vídeo completamente não relacionado, Do e vão se seu sentir Vasco? ofendidos. Eu acho que esse argumento vale muito mais para o Verratti do que para o Haaland. É porque são 2 atacantes que tecnicamente não são tão bons. Obviamente que o Haaland é muito melhor do que o Verratti, isso daqui é Guardadas meramente as efeito de devidas proporções. comparação. Exato, e um pouco de humor também, mas são caras que eles esperam muito a bola, né, se a bola não chegar nele, ele não vai participar muito do jogo. A questão é que o Haaland, ele pode até não jogar bem um jogo, ele quebra a bola uma vez ou outra, não sei o quê, mas ele vai te entregar 50 gols. Ele compensa o que ele não sabe fazer, sabe. É diferente de um atacante que é grosso e faz 10 gols. Ele é grosso, mas ele faz 60. Então tá tudo bem. Ah, não é craque, não sei o quê. Ah, eu concordo em partes. Eu não gosto de ver o Haaland jogar futebol. Eu não sou fã do futebol do Haaland. Ele não é um cara que me atrai, fala: "Nossa, hoje o Haaland joga, vou assistir esse jogo". Mas se eu fosse treinador, eu ia adorar ter ele no meu time. Se eu fosse torcedor, eu ia adorar ter ele no meu time. Como fã de futebol, não é um cara que me agrada, não acho o jogo dele plástico, bonito. Mas ele faz o que ele tem que fazer, e muito bem, por sinal. Inclusive, o gol de hoje também mostra uma característica que no City, talvez dele seja muito subestimada, que é a velocidade Contra-ataque. dele para arrastar a defesa adversária. Ele
não é muito ágil, assim, na Ele questão corre do esquisito. drible. É, mas nessa questão norte-sul, como se fosse Carreta bitrem. uma carreta, tipo, é muito difícil você conseguir parar o Haaland, porque ele tem 2 metros de altura. Ele tem uma velocidade grande para arrancar. Não tem como você pegar ele na corrida. E se você pegar, você vai levar trombada, né. Sim, É uma carreta bitrem na descida. Vai acelerar e você não vai conseguir chegar. No Dortmund, ele fazia muito gol assim. É igual você falou, o Dortmund, que é um time muito mais veloz de contra-ataque, ele cansou de fazer gol assim na Bundesliga. É porque o City geralmente domina as partidas e fica tocando a bola ali no ataque, então ele é muito mais exigido dentro da área. Mas o contra-ataque também era uma potência dele desde tempos de Salzburg. sim. Mas dito isso, Matheus, o treinador do Manchester City nessa partida era Pep Guardiola ou era Mano Menezes? Não, era Pepe Guardiola, porque o Mano Menezes estava ocupado ganhando o Grenal, Ou era também José Mourinho? para dar aquela irritada nos torcedores do Inter também, que a gente gosta de dar uma cornetada aqui. Mas, bom, o Arteta, ele é quase que um clone do Guardiola, né? Com Que cabelo. inventaram essa história que o Guardiola cansou de ganhar do Klopp. Aí ele mandou um clone para o Arsenal, mandou alguns jogadores que estavam no City lá encostados para o Arsenal para ganhar de um outro time ali no, por 2 temporadas. E com o City fazendo gol muito cedo, e ainda é um time que está se encaixando, né? Não, aquela máquina que já vinha das últimas temporadas, ganhando Premier League atrás da outra. O Guardiola vem da sua pior temporada como treinador. O Arsenal se sentiu na responsabilidade de jogar, de tentar ter a bola, de tentar agredir. E acho que também faz parte de ser um jogo muito disputado. Tirando o último jogo da temporada passada, que foi 5-1 para o Arsenal, os últimos 3 confrontos deles são muito pegados, são muito disputados, é muito choque. E acabou que o Arsenal teve que ir para cima. O City tentou dar algumas espetadas ali. O Haaland teve algumas chances para fazer o 2-0, não conseguiu. E aí entra numa questão do Arteta, do time do Arsenal que ele botou em campo, que o meio-campo dele não era tão criativo, né? Você tinha o Rice, o Zubimendi, o Merino, nas pontas Trossard, Madueke e o Gyökeres centroavante. Não tem nenhum cara que vai tirar um coelho da cartola, fazer uma jogada genial ali nesse ataque. Os que poderiam fazer isso estavam no banco, que ele colocou no segundo tempo e acabaram diminuindo o prejuízo do Arsenal no finalzinho com o gol do Martinelli. Mas a escalação inicial que ele colocou em campo, acho que não tinha muitos recursos para conseguir agredir o Manchester City. Você falou exatamente o que eu ia citar aqui. O Arteta, ele entrou com uma equipe muito defensiva nessa partida. Não sei se por questões físicas, principalmente o Saka no banco, né, mas se você for olhar esse meio de campo, é o Declan Rice, que é volante, o Merino, que é volante ou centroavante, depende do dia, e aí você tem o Zubimendi ali, que é um cara um pouco mais criativo. Mas o Trossard, ele é difícil explicar meio o Trossard, eu acho que ele é meio que um Diogo Jota um pouco piorado, sabe, ele é um pouco rápido, ele tem um pouco de drible, ele chuta legal, ele não é excelente em nada. Ele é um bom reserva para você ter. Aí ele não é para ser titular de um time que quer brigar por título. O Madueke que é rápido e o Gyökeres que ainda está tentando se encaixar nesse time. Então Que é o realmente Haaland da Shopee. as peças, assim, o Eze no banco ainda não virou um titular dessa equipe, o Saka no banco, e o Martinelli, que foi o autor do gol, que foi titular desse time por muito tempo, não vivia também o melhor dos momentos. Eu acho que até na seleção, quando ele foi convocado com o Ancelotti, ele jogou melhor do que ele vinha jogando no Arsenal. Assim, 2 gols nos últimos 2 jogos saindo do banco, né. Então é um cara também que tem subido de rendimento. Mas o que eu fiz a piada, né, pra quem não assistiu o jogo, é justamente principalmente no segundo tempo, foi quase como um jogo de um time só, assim. O City se fechou
Talvez, não tenha essa estatística, mas o Haaland deve ter tido mais toques na própria área de defesa do que na área de ataque nesse segundo tempo. Pegava a bola, chutão pra frente, todo mundo atrás da linha da bola, estacionou o ônibus ali, o Guardiola, de uma forma pouco vista na carreira dele como um todo. Sim. E no final foi punido com esse gol de empate. Mas no final das contas, Matheus, eu não sei sua opinião, mas o Arsenal que, assim, nos últimos anos a gente sempre entra com expectativa de poder ser campeão, uma baita de um sistema defensivo, tomou pouquíssimos gols nessa Premier League, acho que foram 2, né, um do Uhum. City e um do Liverpool, mas já teve 2 confrontos diretos e sai com 1 ponto em 6 disputados. Sim, eu acho que é ok, assim, que você pensa: "Não, vou enfrentar o Liverpool no Anfield", perder, cara, não é um resultado anormal, assim. Não é, tipo, enfrentei o Burnley fora de casa e perdi o jogo, aí eram pontos que você contava. Você tá lá no calendário, você imagina que vai ganhar do Liverpool no Anfield, você tá sendo talvez um pouco otimista. Mesma coisa vale para o empate hoje contra o Manchester City. Seguinte, você vai pegar o time do Guardiola ali, cara, você contar com a vitória nesse jogo é muito complicado, apesar de ser um time ainda em construção. E tem o porém de que a gente já destacou do Arsenal não está com o seu melhor para começar a partida. O Saka estava voltando de lesão, o Eze ainda não está encaixado, o Odegar nem no banco ficou, que talvez seja o cara mais criativo que o time tenha para esse meio. Só que o problema do Arsenal é que já vem a fatura de outras temporadas, né? Que o time não conseguiu ganhar. O time chegou muito perto, bateu na trave e acabou vendo o título escorrer entre os dedos por 2 temporadas já. Na temporada passada, que o City abriu brecha para um outro time ser campeão, não foi ele que aproveitou, foi o Liverpool. E para mim, talvez tenha sido o grande vencedor desse jogo, só para a gente fazer um paralelo com o nosso quadro do Campeonato Brasileiro. Por quê? O City fica com 7 pontos, não chega ali próximo da zona do G4 do campeonato inglês. O Arsenal, que está ali mais perto em pontuação, também dá uma segurada, fica com 10. O Liverpool, nesse momento, tem 15. Então, é aquele resultado que não é ruim, mas também não é bom para nenhum dos dois times. Mas concordo com você que talvez o Arteta ele seja um pouco receoso demais quando vai enfrentar esses grandes times, porque isso aconteceu também contra o Liverpool. Ele foi com o meio campo muito fechado, muito de vigor físico e pouca criatividade. Acabou sendo castigado lá. E aqui não perdeu porque o Martinelli achou um gol por cobertura no finalzinho do jogo, quase no apagar das luzes. Então é uma questão que o Arteta ele tem que resolver. Ele precisa não só ser seguro defensivamente, mas ter condições de agredir o seu adversário nesses grandes confrontos. Eu concordo quando você fala que não são jogos, assim, que é um crime você perder pontos, sabe. Liverpool no Anfield, um duelo mesmo que você seja dentro de casa contra o Manchester City, isoladamente não são resultados ruins. A questão é a soma desses 2 resultados em menos de 5 rodadas e as suas ambições. O Arsenal quer ser campeão. Se você quer ser campeão, você não vai ganhar título só tendo um resultado óbvio. Sim. A não ser que você seja o melhor time disparado, se você quer ganhar, você tem que conseguir resultados improváveis. Você tem que ganhar jogos que no papel é dúvida. Se você ganhar de quem você tem que ganhar, mas sempre que você pegar um adversário que seja um pouco mais favorito você perder, você só vai ser campeão se você for muito melhor. E o Arsenal não é muito melhor. Se ele quer ser campeão, ele tem que ganhar do Liverpool, ele tem que ganhar do City, ele tem que conseguir resultados improváveis. E esse time do Arsenal não tem conseguido fazer isso, não só nesse ano, igual você falou, também nas últimas temporadas. Exato, e como você destacou, até talvez dá para ser campeão, você ganhando ali os jogos mais óbvios, é o que você tem que ganhar. Só que na Premier League, do nível que a gente tem visto nas últimas temporadas, isso não é o suficiente. Você tem que ir, por exemplo, empatou hoje, o Arsenal talvez tenha que visitar o City em Manchester pensando em ir para ganhar o jogo, para nessa aí de 6 pontos contra o adversário conseguir 4. Quando receber o Liverpool, vai ter que tentar ganhar o jogo.
porque é um time que já está na frente, que tá vem com a confiança lá em cima, de já ter sido campeão da temporada passada. Então, fica aquela questão, o Arsenal precisa mostrar mais nesses grandes jogos. Tinha estatística de que há muito tempo não perdia contra os principais adversários na Premier League, mas não sei também quantos desses jogos foram empates. Eu não peguei aqui a estatística, mas me lembro que a vitória do Arsenal contra o City foi no 5-1 na temporada passada. Os outros jogos tinham sido empates, se eu não tenho enganado. Eu talvez tenha ganhado um numa temporada anterior também, e acabou empatando o jogo fora de casa e acabou perdendo o campeonato por um ponto. Talvez com uma postura ali muito defensiva também nesse tipo de jogo. Então o Arsenal ele tenta ali ficar meio na conta do chá, acaba que perde aquele jogo que ele estava contando com a vitória, porque é normal você ter um tipo de resultado adverso em campeonatos assim, e os pontos improváveis, o time talvez não consiga ganhar. É, e com certeza, por exemplo, ganhou menos do City do que o rival de Londres, Tottenham, que é um time muito pior nos últimos 5 anos do que o próprio Mas o Arsenal. Tottenham sempre ganha do City, né? Exatamente, com times piores. Então dá para ganhar, só que o Arsenal não consegue. Essa é a questão, o Arsenal não consegue E resultados improváveis. só um parênteses aqui também sobre o Arsenal, antes de depois se a gente quiser falar um pouquinho sobre o City aqui também, para tentar dividir aqui o tempo de que a gente está falando de cada um, porque tem a impressão que eu fiquei que a temporada que o Arsenal estourou, que foi aquela que da tríplice coroa do Manchester City, que o Haaland tinha acabado de chegar, que ele abriu muitos pontos, aí o City foi tirando diferença e ganhou no final. Eu senti que talvez tenha sido um futebol mais vistoso que o Arsenal apresentou nessa trajetória toda do Arteta. Era um time ali envolvente, que jogava muito bem, mas ali naquela reta final, quando o time desandou, ele tomou um baile do City fora de casa, foi 4-1 no jogo, realmente. Acho que ele não entendeu o nó que o Guardiola deu ali naquele jogo. E acho que talvez a partir daquela temporada ele passou a ter uma postura muito conservadora, principalmente nesses jogos. De tentar se fechar ao máximo, de não ceder nenhuma chance ao adversário. E talvez ele tenha esquecido um pouco do futebol inventivo ali na parte da frente. O Arsenal é um time muito bem treinado, mas talvez está faltando aquele algo a mais ali na hora de decidir. Você tem essa impressão também ou eu estou viajando? Não, eu acho que faz sentido e é um Arsenal também, acho que o elenco é diferente, né. Se você for pegar, a gente trata o Arsenal do Arteta como um só, mas vários jogadores que estavam naquele time não estão mais, sabe. O Gabriel Jesus acho que já estava ou ainda estava no City? Ele é uma peça Ele importante foi no a time. primeira temporada dele. É, ele era titular do time, agora não tem conseguido jogar. Você tinha, além do Saka, tinha um Smith Rowe ali que parecia que ia ser um grande jogador e não vingou. Então, Tio ó, Chaka. tinha o Xhaka, assim, o Gyökeres chegou agora, o Trossard não estava naquele time, eu tô olhando aqui a escalação, Madueke não estava, Merino não estava, Zubimendi não estava, Rice não estava, Calafiori não estava, Raya não estava, o Timber não estava, o Saliba talvez? Tá, o Saliba já tava. Estava e o Gabriel Magalhães também acho que podia estar, Sim. não lembro de cabeça. É assim, sabe, são os 2 zagueiros que se mantêm daquele time. Então, obviamente você tem o Saka que estava no banco, que, né, nessa parte ele jogou, você tem o Martinelli que também estava naquele momento e saiu do banco, mas não só mudou o estilo do Arteta, como o elenco passou por uma grande reformulação e talvez algumas dessas peças tenham se perdido. O Gabriel Jesus e o Gyökeres, por exemplo, são atacantes de características completamente diferentes. O Gabriel Jesus é um atacante muito mais de um futebol mais criativo, mais veloz, com mais drible. O Gyökeres é um cara mais centroavantão, é o Haaland da Shopee, é o, sabe, Partey e Xhaka é o meio de campo com muito mais um refino técnico, um passe diferente do que uma coisa com o Declan Rice, que é o Rodri da Shopee, né. Então, eu concordo com o que você falou. E já que você citou o Rodri, ele tá voltando, né? Teve a lesão séria, depois teve uma outra lesão, acho que ainda tá pegando o ritmo. E para ficar no time dele, se não é o Donnarumma, acho que você tinha perdido esse jogo, né? Dá pra falar isso. Donnarumma é um baita do goleiro, né, a gente falou ali da questão do Alisson, mas
Sim, é umas defesas que ele faz que é igual eu disse, é só ele e o Courtois que fazem. Ele faz uma contra o United também, acho que num chute do Mbeumo, que é sacanagem. Mas eu acho que sim, essa defesa do City também não me passa muita confiança. O time trocou os 2 laterais, ainda não encontrou direito as peças que vão ser titulares. O Foden já tem um tempo também que ele não está mais no auge. O Rodri meio sem ritmo ainda. O Reinders também ainda não engrenou. O Doku é, como você diz, sujeito a chuvas e trovoadas. Então acho que a única constância desse time do City hoje é o Haaland. Você sabe que se a bola sobrar nele, ele vai fazer gol. Apesar de que acho que foi na última partida que eu vi, ele perde um gol sem goleiro, que ele chuta uma bola na trave dentro da pequena área. Mas eu acho que o City como um todo tem sido muito irregular. E isso não é uma característica dos times do Guardiola. Geralmente são times assim que eles são praticamente perfeitos, o mais próximo que você consegue chegar da perfeição nessa questão de execução. Esse time do City não é. A única constância realmente é o Haaland. É, e acho que também faz parte da troca de geração, da troca de eras que está acontecendo, porque saiu o De Bruyne, saiu o Gundogan, o Bernardo Silva ficou mais, já não é mais o mesmo jogador, está numa descendente já na carreira. Rodri voltando de lesão, a defesa muito modificada também, já perdeu o Walker, já não tem mais o Stones na mesma fase que estava quando ganhou a Champions League, por exemplo. João O Cancelo, Ederson Mahrez, saiu. Ederson. Sim, esses jogadores todos já deixaram o clube e tinham que deixar mesmo, já cumpriram seu papel, agora tem que seguir outro estágio. O City também tem que se encontrar com outros jogadores. Isso demanda tempo e é um desafio novo para o Guardiola, né? Porque quando ele viu que, para ele, o núcleo do Barcelona tinha se esgotado, que ele não ia conseguir tirar muito mais, ele foi embora. No Bayern era a mesma coisa. No City, ele chega, pega um elenco que não era muito com a cara dele, ele troca, traz os jogadores que ele quer, o time fica bem com a cara dele, vai compondo ali com uma ou outra peça, mas uma troca de geração de elenco profunda é a primeira vez que ele está fazendo na carreira. Será que ele vai conseguir motivar no mesmo time um outro grupo a fazer o que ele já fez? Também fica essa dúvida aí pro um desafio novo para o Guardiola, que é um técnico tão vencedor, vai ter que vencer mais essa aí também. Por outro lado, igual você falou, o Guardiola, às vezes, ele não é a pessoa mais simples, assim, de convivência, né. Com o passar do tempo, geralmente causa um desgaste dele com o elenco. Com novas peças, isso tende a não acontecer, né, porque as pessoas que estavam convivendo ali que já tinham mais tempo de convivência saíram, estão chegando novos jogadores. Então o desafio de montar o elenco e encontrar um time é uma novidade, mas isso, supre um outro desafio que ele ainda não tinha tido na carreira. Então ele teria que superar algum desafio de qualquer forma. Eu acho que esse talvez seja até um pouco mais tranquilo. Mas eu confio, que o Guardiola vai conseguir, se ele quiser, né. Porque não acho que vai acontecer nessa temporada, não acho que a gente vai ver um City extremamente dominante, nesse ano 2025 ou em 2026. E a gente não sabe até quando o Guardiola vai ficar no City, né, porque ele pode começar essa renovação, mas eu acho que o contrato dele acaba no final da temporada, não é? Final da próxima. No final da próxima, então, vamos ver quão rápido ele consegue fazer isso, porque ele também tem que ter essa pressa, porque senão ele vai reformular um elenco para chegar um outro cara depois, que a gente não sabe o que vai Uhum. querer. Então, acho que essa corrida contra o tempo é o principal desafio dele hoje. E nós até também já discutimos aqui que talvez as contratações do City sejam também pensando num pós-Guardiola, né? E só para deixar aqui um comentário final, eu não consigo ver o Guardiola saindo por baixo, tá? Eu acho que mesmo que fique ali, não conseguir nessa temporada, ele vai para essa próxima, porque depois de ganhar tanto, ele sair tipo com 2, 3 anos sem título, acho que ele não se sentiria bem deixando o City desse jeito, sabe? Você acha que Então, depois do tem City ele essa questão. aposenta? Eu acho que ele vai dar um tempo. Acho que ele vai ficar tipo um ano sabático, e depois ele vê que ele arruma.
futebolzinho de seleção, né, que é mais É, tranquilo, treina de vez ele em já falou quando, que mais ele já tempo com a falou que tem família. vontade. Ele já falou que ia treinar a seleção brasileira, né. Sim, O Brasil na época achou que era melhor manter os técnicos brasileiros. tá aí, mas falamos de tudo, né. Acho que Tem sim, mais algum 40 comentário a minutos. acrescentar? Isso aí. Então, quem chegou até aqui, o que precisa fazer? Primeiramente, se ainda não fez, deixe seu like, se inscreve aí no canal para você acompanhar outros vídeos nesse estilo, estilos diferentes também, futebol brasileiro, futebol internacional, outros esportes, o que quer que seja, nós estamos produzindo aqui o nosso conteúdo pensando sempre em vocês. Então também dá seu feedback aqui nos comentários, comenta o que você achou, se você gostou do vídeo, se você não gostou, o que você acha dessa situação, se o Chelsea vai conseguir se reerguer, se você confia na defesa deles, se o Arsenal vai finalmente conseguir conquistar esse tão sonhado título, ou europeu ou inglês, se o Manchester City vai cravar essa renovação mais rápido do que a gente está especulando aqui. Se o Manchester United vai finalmente embalar 5 vitórias consecutivas depois dessa vitória num jogo tão importante como foi dessa última rodada. Indica esse vídeo também para um amigo, para um familiar, para alguém que gosta de futebol, para alguém que acompanha a Premier League ou para alguém que não acompanha, só para ter uma ideia do que está acontecendo no cenário do futebol mundial. E acho que é isso, né? É isso. Um abraço e até a próxima. Falou!